Vamos sintonizar, pegar um cafezito, que essa mensagem te encontre bem no dia de hoje, lindeza. Aqui eu trago reflexões, canalizações, mensagens para te conectar à sua alma, para você estar em sintonia com o seu feminino, com as suas curas, se alinhando cada vez mais com quem você verdadeiramente é, com a sua essência, e para que você encontre caminhos de retorno a si. A cura, ela é um processo de etapas e isso vai se dissolvendo cada vez que você caminha olhando a sua história de uma forma mais integrada, madura, soltando parte do que foi como você gostaria, os sonhos que você viveu e aquilo que não foi como você gostaria, né, que tivesse sido. Porque tudo isso um dia finda, né, e se tornam memórias lindas, ou não, né, se tornam aí processos que se abrem dolorosos, processos que não queríamos viver, né, mas aquilo se abriu na psique como um bueiro que abre ali na pressão da água, que simplesmente vem sem dia, sem hora marcadas, né, porque a vida ela é surpreendente. E quando nós decidimos seguir curando, aí eu falo que é no gerúndio, né? Porque são muitas camadas envoltas em uma dor, em um trauma. E quando nós decidimos seguir curando, vamos nos possibilitando contar outras narrativas, né? Ou a mesma narrativa de uma outra forma, com uma outra lente. E aí é preciso muita paciência nesse processo com você, para olhar com outras lentes, para ressignificar, para desidentificar, né, do que vem sendo validado dia após dia, das crenças, das estruturas criadas ali como mecanismos de defesa, para envolver aquela dor em um embrulho, né, bem embrulhadinho e jogar lá no quartinho escuro da psique, trancar e viver a vida como se aquilo não existisse. Só que aquilo existe, né? Está na sua energia, e faz parte da sua história. E aí eu fui aprendendo aqui que as narrativas que nós nos contamos faz toda a diferença nesse processo de cura, porque as narrativas elas condizem com as crenças que estão ali na barreira entre observar as coisas, né, de uma velha forma, em uma velha narrativa, ou de uma nova forma, em uma nova narrativa, porque você já não é a mesma pessoa que viveu certas experiências. Mas aquela dor, ela vai acompanhando, né, se ela não for cuidada, tratada, e no fundo, é isso que as sombras querem, né, ser amadas como qualquer parte de nós, elas querem ser integradas. E eu tive uma experiência, há algum tempo atrás, há menos de 2 anos, que eu venho curando, que foi um episódio de quase morte, tem uma sigla que é o EQM, e eu já tinha tido processos muito desafiadores na minha vida, porque não foi fácil fazer certas escolhas, cair e levantar, errar, né, errar ainda mais, né, e se ver completamente sozinha e cru na jornada de se tornar mulher, que isso que foi acontecendo na minha vida até eu chegar nesse ponto que eu me encontro, nesse processo psíquico mesmo, né, de se tornar mulher. E a dureza ali de muitos pontos da jornada, aprendizados, né, a doença autoimune com 16, 17 anos, mais ou menos. Depois, foram muitas escolhas, né, e pontos que mudaram minha trajetória, eu mudei de cidade sozinha. E aí, quando eu mudei de cidade, eu senti que a minha visão de mundo mudou completamente, né, por ter saído de uma cidade do interior. E aí, vieram depois, né, desencadeando muitas questões, emocionais, inconscientes, para virem sendo curadas, né, durante, né, todo esse tempo. E aí vieram doenças, outras depressões, labirintite, síndrome do pânico, crises de ansiedades. E aí, quando eu achei que eu estava curada de certos processos, que eu já tinha feito vários cursos, formações, terapias, né, só para me curar, porque eu queria entender mais profundamente o que era tudo aquilo que estava acontecendo, né, na minha vida. Aí eu fui me reconectando comigo, com o meu feminino,
feminino. Só que quando eu achei que estava tudo assim indo mais ou menos em ordem, né, vamos dizer, aí veio esse episódio de quase morte, tem pouco tempo, relativamente. Ali eu renasci, né? E desde então eu não sou a mesma pessoa. Muita coisa morreu mesmo, psiquicamente falando. E é preciso também diferenciar aqui, gente, as mortes simbólicas que nos ocorrem, né? Porque esse é um processo inerente dos nossos ciclos, faz parte aqui dos nossos ciclos, como acontece na natureza, que tudo tem o seu tempo, né? Ali, e também nos nossos ciclos aqui da Lua, que a gente tem. E aí, por que eu tô contando tudo isso para você, né? Porque essa narrativa, hoje ela não dói. Ela veio em um processo de transformar as minhas dores em lições valiosas para que eu pudesse me regenerar e explorar a vida também com outro olhar todas as vezes, né? Olhar as coisas com outro olhar de novo, para não me manter limitada, né? Para me manter viva, para me manter fora das caixas, não me limitar mesmo, porque há muita coisa a ser explorada. E hoje a energia do dia, do arquétipo, é do caminhante do céu no tom ressonante. E a lua está minguante em Áries, estão conversando com tudo isso que eu vim falando, né? Para entender qual a narrativa que você está contando hoje na sua vida. O que dói, né, quando você conta partes da sua história, porque ali há pontos importantes para a integração, né? E essa é uma parte bem marcante na minha, que me impactou, né? E a forma que eu estava também vendo o mundo, né? E cada vez que acontece algo com nós temos a oportunidade de quebrar aquilo e explorar a vida e redescobrir, né? Porque eu digo que a jornada é um processo de redescoberta diária. E aí, tem muitos lugares protegidos, essas dores, né, embrulhadinhas lá no quartinho da psique, que ficam como uma limitação, né? E aí eu sei que, né, você pode estar num momento aí desafiador de achar que a sua vida está indo de mal a pior. E aí eu te digo, lindeza, que existem ciclos de desenvolvimento na vida, né? Situações, circunstâncias que nos levam a esse lugar de olhar de novo e de novo para as mesmas situações, colocando uma outra lente, deixando morrer, tirando esses embrulhos do quartinho, trazendo eles para serem olhados com verdade, né? E aí tem os ciclos de desenvolvimento, isso a gente faz ali no processo da mentoria, para você entender o estágio que você se encontra dentro de uma linha do tempo, para você ter uma perspectiva mais linear, né? E não caminhar à deriva, e explorar de uma outra forma certas fases da sua vida, de desenvolvimento, inclusive, né? Elas têm um processo, e é preciso se manter de olhos abertos dentro dessas fases. E com o coração quentinho também, os pés no chão, para você não parar ali em terras áridas, em tempos que não são de colheita. E para tudo isso tem cura, né? Os traumas, as dores, pegar tudo que ficou ali nesse quartinho escuro, um por um, né? Para ir depurando esses processos e desembrulhando, porque isso fica no corpo, a nível do corpo também, né? Agora que eu tenho sentido vontade de falar sobre isso dentro de uma primeira camada, é claro que tem outras camadas que ao longo do tempo eu vou conseguindo liberar, porque foi a nível também do corpo, né? Eu sinto essa trava por muitas vezes. Para quem me conhece há mais tempo, tá, nos trabalhos comigo, sente mais, né, esse lugar solar, ele vai voltar, né, eu tenho sol ali na casa 10, ele tem voltado aos poucos, e eu tenho respeitado muito esse processo, né, de acontecer da forma orgânica, né, e trazendo, né, todas as questões que eu faço, os trabalhos também em mim. Então, para a sintonização de hoje, observe o que a vida está aí te pressionando, onde que está faltando paciência com você,
para transmutar, né, esses embrulhos todos, porque dá trabalho, gente, desembrulhar coisa por coisa, olhar com verdade, né, se redescobrir dentro desses processos, e se alinhar, né, ser mais coerente, mais verdadeira, mais entregue, porque senão pode, inclusive nessa lua em Áries, vir esses processos de raiva, né? Se você sente muita raiva, é um sentimento válido para essas coisas que ficaram ali embrulhadas, guardadas, que uma hora, como eu disse, o bueiro entra nessa pressão e libera tudo isso, e a sensação é que há uma implosão, né? Ou até uma explosão, porque aí vai deixando a pessoa raivosa, que nem aqueles cachorros que não mete a mão não na comida, que você vai ver os cachorros raivosinhos, né? Só que os humanos, eles nasceram com a mente, que é para filtrar os instintos animais, de jogar para uma cura, não para jogar para qualquer lugar o que está implodindo ali dentro e uma hora explode para o lado de fora, né? É porque é preciso trabalhar essas emoções, desembrulhar essas dores e atravessar o processo de integração para trazer uma outra narrativa na vida, sem tantos embrulhos bem guardados e sim livre para você narrar a história da sua vida em outros capítulos que você ainda vai explorar, mas, né, tudo que está implodindo ou explodindo reflete algo a ser curado. Então, um ponto de cuidado é essa direção de Marte apontar para uma implosão desse quartinho, e aí é preciso saber que lidar com isso vai ser inevitável, né? Porque quando o bueiro resolve explodir, não há quem segure. Então, vamos contar outra narrativa a partir de hoje, lindeza, né? Os processos dolorosos, eles não merecem aí acolhimento da sua parte para você escrever outros capítulos, outras narrativas a partir da sua própria cura? Então pense sobre isso, é uma boa reflexão a se fazer. E a gente volta a sintonizar por aqui. Um beijo, namastê.